terças e quintas, às 18h30. Caros amigos da Rádio Cisal, estamos iniciando mais um programa A Caminho da Luz, sempre com esse fundo musical belíssimo, do nosso grande irmão Vinícius Marques, grande maestro lá da cidade de Serrinha, e que a gente tem a honra de apresentar essas músicas dele aqui no nosso programa. E qualquer dia desse ele vai estar aqui pessoalmente, num bate-papo conosco, ele que já se propôs, já se prontificou. Que a gente abrace a causa espírita, a causa dos ensinos de Jesus, possamos cada um fazer a nossa parte, cumprir os ensinamentos verdadeiramente, sabendo amar ao próximo, tendo paciência nas horas difíceis, sabendo perdoar as ofensas, Então que a gente possa ter força suficiente também para enfrentar o dia a dia, diante de tantas tentações, de tantas provas, tantos espinhos que o mundo às vezes nos oferece, mas que tenhamos sabedoria para tolerar e persistir sempre na prática do bem, mesmo diante de tantos obstáculos. A gente agradece inicialmente a equipe da Rádio Cisal, sempre disposta a nos auxiliar, a presidência, a diretoria, nosso amigo Genivaldo Silva, sempre aqui na parte técnica. A gente cumprimenta todos os ouvintes, grande Lula lá de Juazeirinho, o pessoal do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade, aqui de Conceição do Coité, sempre antenado nesse programa também, esse programa que é uma criação desse Centro Espírita, Os outros centros espíritas, a Casa de Oração Bezerra de Menezes, no distrito de Salgadalha, os nossos amigos também da Casa do Caminho Jesus de Nazaré, no distrito de Juazeirinho. Nós conhecemos esses dois centros, trabalhos belíssimos, altamente responsáveis, e vale a pena conhecermos, O pessoal do Centro Espírita União Espírita Joana de Ângeles, em Tanquinho também, sempre antenados, nos escutando. E a gente passa aqui agora a palavra para nossa irmã Karina Silva Araújo. Boa noite a todos. Bem, gente, temos recebido algumas perguntas através do e-mail celave.coité@hotmail.com e através da página do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade no Facebook. E também pessoalmente, daqui a pouco iremos responder a todas. O tema proposto para hoje será do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, subtema Causas anteriores das aflições, ponto 6. Mas se há males nesta vida, de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim também os acidentes que nenhuma previdência pode evitar, os reveses da fortuna, que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram os infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiota, a imbecilidade, etc. Os que nascem nessas condições nada fizeram seguramente nesta vida para merecer uma sorte triste, sem possibilidade de compensação, e que eles não puderam evitar, sendo impotentes para modificá-las e ficando à mercê da comiseração pública. Porque, pois, esses seres tão desgraçados, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto e na mesma família, outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos. Quer dizer, por fim, das crianças que morrem em tenra idade e só conheceram da vida o sofrimento. Problemas todos esses que nenhuma filosofia resolveu até agora. Anomalias que nenhuma religião pode justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese da criação da alma, ao mesmo tempo em que o corpo, e da fixação irrevogável da sua sorte após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram elas, essas almas, que acabam de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias no mundo, e
receberem no futuro uma recompensa ou punição qualquer, se não puderam seguir nem o bem nem o mal. Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa, e desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem o que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. E se não fizemos o mal nesta vida, é que o fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que não podemos escapar, e na qual a lógica nos diz de que lado a justiça de Deus está. O homem não é, portanto, punido sempre, ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não expia hoje, expiará amanhã, pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. A desgraça que à primeira vista parece imerecida tem, portanto, a sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Então, mais uma lição grandiosíssima, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é simplesmente o esclarecimento dos ensinamentos do Cristo sob a ótica espírita, sob a ótica mais esclarecedora, mais rica em detalhes. E nesse importante texto a gente vê a continuidade daquilo que a gente vem falando nos últimos programas, que é com relação à lei de causa e efeito, e o verdadeiro significado das reencarnações. Com esse texto a gente pergunta, a gente analisa como uma pessoa nasce com alguns problemas de saúde, alguns problemas físicos de nascença, ou seja, já nasceu com aquilo, não teve uma causa que justificasse aqueles tormentos, aqueles problemas na existência atual. Quando a gente remete a análise sob o prisma da reencarnação, a gente entende que Deus, sendo soberanamente justo, jamais daria um fardo sem que a pessoa merecesse. Então o que acontece? Aquilo que nós temos na vida atual foi fruto daquilo que nós semeamos na encarnação anterior. Então às vezes já nascemos com esse problema, mas certamente plantamos isso em outras ocasiões, em outros contextos de vida, em outras existências. Então nada é por acaso. Às vezes as mães se desesperam. Hoje, atualmente, por exemplo, muitas mães estão tendo filhos com microcefalia e às vezes se desesperam porque queriam um filho saudável. Só que às vezes aquele espírito precisa passar por isso para se sensibilizar. E certamente algo ele fez em encarnação anterior que justificasse esse problema atual. Então a gente precisa ser forte o bastante para entender determinadas coisas e sempre sabedores que tudo faz parte da justiça divina. Só mais um detalhe que a gente tenha isso na nossa consciência, é que Deus ele não castiga. Nós colhemos, na verdade, aquilo que nós plantamos. Às vezes nós colhemos coisas nessa encarnação e nessa mesma encarnação, nessa mesma existência, o efeito daquilo que nós plantamos retorna para nós. Se foi o bem, retorna o bem. Se foi o mal, retorna o mal. Então nós precisamos entender que Deus não nos castiga, mas nós mesmos traçamos o nosso destino, a nossa trilha. Até porque nós temos o livre-arbítrio, que nos dá esse direito de escolher. Essa escolha, essa decisão é nossa. Vamos para as perguntas. Eduardo pergunta o seguinte: o que é Deus? Como sabemos se ele existe? Veja bem, Eduardo, no Livro dos Espíritos, na primeira parte, ela é exclusivamente falando sobre Deus e o princípio das coisas. Então os Espíritos conceituam Deus como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Nesse mesmo capítulo, no Livro dos Espíritos, os Espíritos nos esclarecem que nós ainda não temos nível evolutivo inteligente suficiente para entender a natureza íntima de Deus.
o que nós sabemos é exatamente isso. A causa primária de todas as coisas, ou seja, Deus é o ser que originou a todo o universo e a inteligência suprema. Aí, concluindo a pergunta, como sabemos se ele existe? Então, basta olharmos para a natureza, para as coisas que compõem o nosso mundo, o nosso universo, a sabedoria dos instintos dos animais que amamentam seus filhos, que têm o senso da segurança, da preservação, da subsistência sem que ninguém ensinasse. Todas as montanhas, as nuvens, os rios, o mar, e nos perguntar, foi o homem que fez isso? Certamente saberemos que a resposta é não. Se não foi o homem que fez todas essas coisas, a resposta é que Deus fez todas essas coisas. E essa é a maior prova de que Deus existe. Tudo que o homem não é capaz de fazer foi obra de Deus, é obra de Deus. Silvia pergunta o seguinte: Deus sabe antecipadamente que vamos falhar em nossas provações? Veja bem, Silvia, como eu falei na primeira pergunta, nós ainda não temos conhecimento suficiente para entender a natureza íntima de Deus. Mas aquilo que nós acreditamos dentro do patamar em que nós nos encontramos na atualidade é que Deus a tudo sabe. Agora, o que acontece? Muitos espíritos emissários de Deus têm um nível de conhecimento maior, de evolução maior do que o nosso, e que compreendem melhor a natureza divina, ou seja, a natureza de Deus. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais conhecedor de Deus ele se torna, e da mesma forma mais conhecedor dos fatos. Então, em algumas existências, os próprios mensageiros de Deus também têm a intuição sobre se nós vamos falhar ou se vamos ser bem-sucedidos, e aquilo que é preciso para a gente vencer as nossas missões. Mas, de fato, nós acreditamos isso, que Deus a tudo sabe. Cláudio pergunta o seguinte: os centros espíritas estão desatualizados? Kardec está ultrapassado? Veja bem, Cláudio, as obras de Kardec são as obras que iniciaram a doutrina, é o que a gente considera as obras básicas, né? Ou seja, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o livro O Céu e o Inferno, o Pentateuco, né? Esses 5. Junto com esses existe um livro que foi um diálogo entre Kardec e um sacerdote, um ateu, né? O livro se chama O que é o Espiritismo? Perguntas e respostas também. E teve um livro que depois que Kardec desencarnou, que foi publicado pela sua esposa, né? Obras póstumas. Então são os livros que Kardec deixou, junto com uma série de volumes da Revista Espírita, que na época das descobertas do Espiritismo foram publicadas lá na França. Então todas essas obras, todas em conjunto, né, vêm traduzir o início, a fase inicial da doutrina espírita. É como se fosse a Constituição. Foi através das pesquisas de Kardec essa codificação, a partir dessas obras, que ficou descoberta, conhecida a doutrina espírita. Foi um período em que Kardec não teve condições de analisar todos os fatos, porque ele estava inicialmente preocupado em estabelecer, em iniciar algo novo, que era a doutrina espírita. Então, a partir de Kardec, surgiram uma série de outros médios, uma série de outros fenômenos, de outras explicações de espíritos altamente evoluídos que vieram complementar a doutrina. E ainda nos tempos atuais surgem muitas descobertas, muitas revelações novas. Então, o correto é o seguinte: Kardec ele não está ultrapassado, porque todas essas descobertas a posteriori vieram complementar, não vieram contradizer. E Kardec ele não teve tempo suficiente na sua existência atual, né, naquela existência que ele codificou, para analisar todos os assuntos. Então é natural que muita coisa nova surja e continue a surgir daqui para frente. Mas a gente percebe que a uniformidade dos ensinamentos dos espíritos vem sempre trazer aquela coesão. O que se iniciou por Kardec tem perfeita coerência e coesão com as novas descobertas da atualidade. Então Kardec não está ultrapassado, mas ele tem muita literatura que vem complementar suas obras. A verdade é essa. E a gente sabe que Kardec, mesmo depois do desencarne,
continuou e continua a contribuir pela proliferação da doutrina espírita, né? Então, mesmo no plano espiritual, Kardec continua auxiliando para a proliferação. Kardec iniciou o espiritismo no século XIX, hoje nós estamos no século XXI. É natural que surjam coisas que estão ligadas à atual conjuntura do mundo e que não havia na época de Kardec. Então é natural que hajam coisas que Kardec não pesquisou ainda. O Jailda pergunta o seguinte: há relação entre ciência e religião? Entre ciência e espiritismo? Veja bem, Railda, antigamente a relação que se tinha entre ciência e religião era uma relação inversamente proporcional. A ciência, ela estabelecia que aqueles que acreditavam em Deus, os religiosos, tinham inteligência abaixo dos cientistas. Os religiosos, em contrapartidas, diziam que os cientistas eram hereges porque não acreditavam em Deus. Eram duas coisas antagônicas que não se uniam. Após o início e advento do Espiritismo, ele já surgiu através de um tripé entre ciência, religião e filosofia. Então o Espiritismo já surgiu através de uma fé raciocinada, ou seja, uma fé inabalável. Então, através desse contexto, o Espiritismo consegue deixar similar a ciência e a religião, atuando nas mesmas causas, ou seja, a causa da evolução humana, da evolução do ser humano. Então hoje nós podemos dizer que ciência e espiritismo trabalham de igual fundamento, trabalham de igual tendência, né? A ciência e o espiritismo, porque o próprio espiritismo ele é também ciência. Cecília pergunta: pode-se provar a existência de espíritos? Veja bem, Cecília, pode através da mediunidade. O que é a mediunidade? É o processo pelo qual se torna possível a comunicabilidade entre mundo espiritual e mundo material. A mediunidade ela existe bem antes do espiritismo existir, mas o espiritismo ele surgiu nesse cunho científico e através disso ele passou a pesquisar. Então, tudo aquilo que está no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo e inúmeras outras obras da vasta literatura espírita, é obra de pesquisas, ou seja, existiram e ainda existem laboratórios espirituais, onde através da mediunidade até mesmo espíritos se fizeram materializados, foram pesados, foram medidos, foram estudados. Então é tudo através de experimentos, tudo feito através de experimentos. Então o espiritismo ele veio estudar e já se iniciou através disso. Quando Kardec via as mesas na França de 1850 e poucos subirem sozinhas, aquilo era prova de que existia algo além do ser humano. Mas através das suas pesquisas Kardec descobriu que aquilo eram espíritos. A gente diz o seguinte, que atualmente os fenômenos de ordem física eles se reduziram bastante. Hoje a gente vê muito mais fenômenos ligados à psicofonia, psicografia. Então é raro ter fenômenos de mesas que se levantem só nos dias de hoje, porque essa fase foi a fase que iniciou o espiritismo. Foi preciso esses fenômenos para criar curiosidade e ir buscar a verdade sobre aquilo. Como a doutrina já está estabelecida, a espiritualidade entendeu como desnecessário manter toda essa essa situação de ter que comprovar fisicamente que os fatos, que os espíritos agem, né, que eles existem. Exatamente. Maria de Fátima pergunta o seguinte: por que a maioria das pessoas teme a morte? Quais são as causas? Veja bem, Maria de Fátima, as pessoas temem a morte porque, primeiro, o medo do mistério que é a morte, né? Quando não se conhece, quando não se estuda sobre a morte. E segundo, pela própria questão cultural, que é a questão ligada a aquilo que nós aprendemos desde criança, né? Nós criamos, às vezes, os nossos filhos com aquela estrutura amedrontadora sobre a morte.
a morte é algo avassalador, que arrebata a sua vida, é uma coisa que acaba com tudo, e a gente cresce nesse pavor da morte. Então, primeiro, a causa cultural. Nos é passado esse pavor desde criança. E segundo, o medo propriamente do misterioso, né? Mas a doutrina espírita, ela nos esclarece sobre esse fenômeno, e aí se torna tudo mais fácil com relação à compreensão. Murilo pergunta o seguinte: que tipo de sensação os espíritos descrevem quando adentram o mundo dos mortos? Veja bem, Murilo, isso varia de acordo com o grau de evolução espiritual. Para um espírito que já é evoluído, ele se sente muito bem. O espírito que é desprendido da matéria, ele se sente leve, ele se sente acalentado, se sente em casa, né? Então, às vezes, aqui no mundo material, a gente fica triste pela perda de um ente querido. E no mundo espiritual, ele está feliz porque se libertou. Ele está de regresso à sua real vida, que é a vida espiritual. Mas existem casos, principalmente quando o espírito é altamente apegado à matéria, que no mundo espiritual ele se sente, ao contrário, se sente triste, porque queria estar na matéria ainda, queria estar na posse dos seus bens, por exemplo. Ele se sente triste, se sente em desespero. E tem casos que às vezes até ele se sente tão, assim, pelo nível de apego à matéria, ele acompanha até mesmo a decomposição do seu próprio corpo. Então, onde ele enxerga os germes deteriorando a carne do seu cadáver. Então, tudo é relativo, desde a mais sublime alegria até momentos de tormentos, fruto do apego material. Reginaldo pergunta: quais são as consequências do suicídio? Veja bem, Reginaldo, semelhante a uma parte que eu respondi na pergunta anterior agora, existe um livro, Memórias de um Suicida, que ele descreve exatamente isso. Por conta de ter se suicidado, ainda o suicídio é a interrupção de uma missão, ou seja, não concluiu a jornada evolutiva, a jornada da encarnação atual, mas era para ter concluído, então ele interrompeu. Então, às vezes, ele fica acompanhando a decomposição do seu cadáver, porque precisa ainda, ou não chegou o momento de desligar o laço que une o espírito ao corpo. Ele fez isso por vontade própria, e isso causou um apego entre espírito e corpo que ainda não foi suficiente para lhe deixar livre. E o que acontece? Existe o Vale dos Suicidas, que são zonas umbralinas, onde o espírito mergulha, e a partir daí começa a entender melhor como é que funciona a vida espiritual, até receber orientações suficientes para próximas missões. Márcio pergunta o seguinte: se o espírito, ao adentrar o mundo dos espíritos, continua o mesmo, como é possível descobrir a verdade sobre si próprio? Veja bem, Márcio, realmente o espírito ele é o mesmo. Tal mundo material, tal mundo espiritual. A grande diferença é que no mundo material existe um véu pelo qual ele desconhece, ele não se recorda das suas encarnações anteriores. No mundo espiritual, aos poucos ele vai se despertando. Ele vai tendo consciência de tudo aquilo que ele já vivenciou, toda a sua vida cósmica, que é o que nós chamamos. Então ele se lembra quem ele foi na época das cruzadas, quem ele foi na época da Grécia Antiga. Então, vários contextos, ele tem a recordação de tudo que ele vivenciou em várias existências. Então, a grande diferença é essa. No mundo espiritual, ele tem noção de tudo que ele fez de certo e de tudo que ele fez de errado em toda a sua jornada evolutiva. Enquanto que no mundo material, ele está resumido àquele ponto, que é a resistência atual. Essa é a grande diferença. Adriana pergunta o seguinte: que recomendações devem ser dadas aos médiuns? Veja bem, Adriana, o médium ele é um aparelho pelo qual a espiritualidade encontra as condições para se manifestar. Então, esse aparelho ele precisa estar bem cuidado. A mediunidade, nós recomendamos às pessoas que detêm o dom da mediunidade a manter-se em constantes preces, em constantes boas condutas, né? As práticas que o Cristo nos ensinou. Porque a gente sabe que quanto mais a gente pratica o bem, mais suscetível à influência da espiritualidade superior
a gente vai estar da mesma forma mais suscetível à influência de Jesus, dos ensinamentos de Deus, a gente vai estar. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que o aparelho que é o médium precisa estar bem cuidado. Então, paralelo a essa questão das preces, da boa conduta, nós precisamos ter disciplina, ou seja, procurar evitar os desvios comportamentais, coisas que a gente às vezes faz que não traz benefício algum, são coisas supérfluas, superficiais, são coisas efêmeras, e que tudo isso, se a gente começa a praticar, pode atrair influência de espíritos inferiores, espíritos ainda pouco tendentes ao bem. Então nós recomendamos aos médiuns exatamente isso, que se policie para a boa prática, bons hábitos, a disciplina necessária, e que de fato estude bastante, principalmente porque o estudo, o conhecimento faz toda a diferença, você saber exatamente o que é que está fazendo. Bom, nós gostaríamos de agradecer, a gente vai finalizar por aqui. Uma boa noite a todos, né? Fiquem na paz de Deus. A gente agradece a todos, a gente agradece as doações, né, de todos que fizeram para o Natal Solidário lá no centro. A gente conseguiu, graças a Deus, graças ao trabalho os grandes trabalhadores, né, lá do Centro Espírita, os grandes doadores, a gente agradece a generosidade pela doação. Pessoas espíritas, pessoas não espíritas, todos engajados em fazer uma criança feliz no Natal. A gente sabe que o sentido do Natal é muito mais amplo, mas às vezes as crianças carentes que costumam ter aquele sorriso estampado simplesmente porque foram lembradas no Natal. Então é por esse sorriso dessas crianças que nós trabalhamos, porque a gente sabe que de fato é muito importante. E fazer uma criança feliz, a gente vai estar ao mesmo tempo evitando determinados traumas, porque muitos traumas se iniciam na infância. Então às vezes as pessoas imaginam, isso é bobagem, mas não é. Fazer uma criança feliz é o início, é uma semente que se planta, porque tudo se inicia com a felicidade, para que essa criança se torne um excelente adulto. Muita paz a todos e forte abraço. Vamos fechar aqui com prece de Cáritas. Uma boa noite a todos. Até o próximo. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Segundas e quintas, às 18h30.